Saudações, vamos rezar? Eu te convido a entrar na presença de Deus, traçando sobre o seu corpo, sobre a sua vida, o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus Pai, que é amor, de Deus Filho, que é misericórdia e compaixão, a unção, a força do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Não sei o horário que você está rezando, sei o Deus que está comigo, assim como está aí com você. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, aleluia, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu falo e sei que ele pode me ouvir. Por isso, digamos juntos: com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Divino Espírito Santo. Ô Nossa Senhora, nos cubra com seu manto, e Jesus misericordioso, se acaso chorarmos, venha enxugar o nosso pranto. Amém. Hoje o Evangelho é de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Vamos lembrar, neste capítulo, Jesus já fora assassinado, já estava morto, e aquilo que era frustração tinha se instaurado nos apóstolos, nos discípulos. Eles tinham acabado de ver o mestre morrer e ser enterrado. Eles estavam completamente amedrontados com medo dos judeus que poderiam pegá-los. Por isso, os discípulos de Emaús estão fugindo. Discípulos de Emaús, nessa história, somos você e eu, que nas nossas fugas vamos fugindo de tudo aquilo que deu errado. Porque não é tão simples assim para os apóstolos, assim como também não é para nós. Da mesma forma que nós nos decepcionamos com algumas orações que fazemos e que não são ouvidas, com alguns sonhos que tínhamos e entregamos nas mãos de Deus e de repente Deus não os cumpriu, Deus não os honrou, pedir e Deus não honrou, calma, calma. É que talvez nós não estejamos entendendo aquilo que Deus tem para você e para mim. Porque é justamente quando a gente entende. Lucas fala para quem? Lucas fala para as comunidades, fala das comunidades, como vivem as comunidades. Por isso que eu disse, falar de Emaús hoje é falar da nossa vida. E os próprios apóstolos mais chegados em Jesus, eu vou dar o exemplo de 3, Pedro, Tiago e João, que são aqueles que sobem no monte, estão sempre com Jesus na transfiguração, enfim. Pedro, lá no capítulo 19 de Mateus, fala assim: Senhor, e nós que deixamos as nossas vidas, as nossas famílias, vamos receber algo em troca? Olha o pensamento extremamente belicista, um pensamento extremamente racional, um pensamento interesseiro naquilo que seria um Jesus político, social, um Jesus muito mais aos moldes de Davi, de Alexandre o Grande, os grandes imperadores da história. Não esse Jesus que ele apresentava-se como servo. Entende? Olha Pedro e Tiago. Tiago e João. Lá no capítulo 10 de Marcos, eles perguntam: olha, mestre, nós queríamos ficar uma tua direita ou tua esquerda. Olha só, olha o interesse deles. E aí eu te pergunto, você e eu também não faríamos a mesma coisa? Ah, não. Ai, Zé, jamais, eu sou tão simples. Ah, larga a mão de ser sem vergonha, larga a mão de ser farso, para. Eu também gostaria, lógico, mestre, quando o senhor estiver na sua glória, também quero estar junto. Para, vamos ser realistas. E aí, quando tudo dá errado, o que os discípulos fazem? Perna para que te quero. Todos. Lembra? Semana passada eu falava isso aqui na paróquia, que dos 12, os 11 saíram correndo. Mesmo João, o evangelista, ficou de longe olhando. Pedro negou, Judas se enforcou e o resto, perna para que te quero. Espalharam-se. E aí, quando realmente vem que Jesus, enxergam que Jesus morreu e foi enterrado, aí sim, acabou tudo, cada um para sua casa, e eles, interessante que eles vão para o lugar onde tinha acontecido a ceia, né? A última ceia, que para nós foi a primeira, para eles foi a última, né? E foi a partir dali que começaram as nossas ceias, bonito isso, né? Mas eles voltam ali, aonde Jesus tinha pedido para preparar. E aí? E aí que estão fugindo. E hoje escutamos a história dos discípulos de Emaús, a nossa história. A história daqueles que viram todos os seus sonhos, projetos, esperanças findarem, chegar ao fim. Uai,
Eles esperavam que Jesus fosse libertar Israel. E, de repente, um morto se coloca ali, diante deles, sendo enterrado numa gruta. E aí? Vamos começar. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús. Estavam fugindo da cidade assassina. Os dois estavam fugindo da cidade assassina. Distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Estavam lá, murmurando, né? Ai, já sabia. Coloquei tanta coisa, investi tanto sentimento, tanta expectativa no mestre. E o mestre deixou-se morrer. Deixou-se morrer, né? Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Parece muitos de nós. Lembra daquela música? Jesus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, aleluia. Você vê o ar? Você reconhece o ar que você respira? Não. Jesus sempre está conosco, mas às vezes parece que estamos cegos. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Ei, ai, ai, tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele quis dar uma tiradinha em Jesus. Às vezes as coisas acontecem e a gente imagina que até seja brincadeira. A gente até olha para Deus e fala assim: impossível, o senhor está deixando acontecer isso de novo comigo. É impossível, de novo eu passar por tudo isso. O senhor só pode estar brincando comigo. É mais ou menos dessa forma. E Jesus perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso, mas foi poderoso, em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas, porém, de madrugada, foram ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Mas eram mulheres, né? Não se pode dar corda, né? O pensamento da época, né? É mulher! Mulher não precisa dar corda, não. Jesus que falava que tinha que dar atenção para elas. Jesus está morto mesmo, né? Você está entendendo? Você está entendendo a ideia? De que a ideia judaica extremamente machista, ela é misógina, né? Não gosta da figura feminina. E diz assim: a mulher, se fosse Jesus, esse Jesus que falava pra gente escutar, mas ele tá morto mesmo, né? Então, tá, não acredito nisso não. Ixi, mentirosa, então vai mentirosa. Até que, os discípulos de Emaús dizem, alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência. Deve ter ficado, né? Jesus deve ter ficado assim, tá vendo? Não deram nem apoio moral para as mulheres aí. Machista, cambada, machista. Continuam machistas, por isso que são cegos. Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Tudo que o Cristo não devia sofrer? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para encontrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Ele é o cumprimento, né? Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Quando a gente entender que ouvindo a palavra, comungando desse Deus, Filho, desse Jesus, Ele está conosco, a gente vai parar de ficar pedindo
para ver, para enxergar. Lembra que eu falava esses dias? Você vê para crer ou acredita, por isso começa a enxergar. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Ó, de noite. De noite, eles pararam porque era de noite. Mas de noite vão voltar para a cidade assassina. Sem medo. Tem tanta certeza de que Jesus estava ali com eles e está com eles agora, porque ressuscitou pela palavra ouvida, comungada pela orelha, auricularmente, pela palavra feito carne, pão vivo e verdadeiro, comido, pelo pão partido e repartido, vivido e dado a viver, eles agora têm força para voltar para a cidade assassina, mesmo que seja durante a noite. Bonito isto. Quando você vai à igreja, você volta para casa com a cabeça erguida e tendo a certeza de que Deus está com você? Ou volta com cara de velório? Às vezes somos nós, pastores, padres, presbíteros, anciãos, que voltamos com a cara de broa azeda, né? Aquela cara de comeu e não gostou. Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Primeira coisa, né? Vamos lembrar o quanto Emaús é a nossa história e o desânimo faz parte daqueles que foram decepcionados. Que o desânimo faz parte daqueles que não conseguiram. Que o desânimo faz parte daqueles que foram traídos. Só que, em nenhum momento, nós podemos esquecer de que Jesus está conosco. De que esse Jesus jamais nos abandona. Ainda que a gente não consiga vê-lo. Ainda que a nossa caminhada tenha se tornado tão difícil. E olhar muitas vezes para aquilo que aconteceu lá atrás, para as tragédias que passamos, os discípulos com Jesus crucificado, com aquilo que tornou-se uma noite escura, uma noite solitária, de ver Jesus no alto da cruz e depois dentro de uma rocha escavada, ele naquela rocha fria. E é aí que tem que vir para nós a certeza da ressurreição, a certeza de que esse Deus está conosco. É a nossa comunidade, é você e eu que temos que redescobrir que não podemos continuar de cabeça baixa, indo embora, fugindo da cidade assassina, ou seja, fugindo daquilo que nos dá medo, mas redescobrindo Jesus. E como que nós redescobrimos Jesus? Meu irmão, minha irmã, como que nós, você e eu, redescobrimos Jesus? Como que nós redescobrimos essa força de Deus? Pela Eucaristia, pela palavra, descobrindo que é Deus que vai conosco e que ninguém é como esse Deus. Por isso, modificando o semblante, os discípulos de Emaús, fugindo da cidade assassina de Jerusalém, vinham abatidos, decepcionados, de cabeça baixa. Você e eu, quando saímos da Eucaristia, acabamos de confirmar que Jesus ressuscitado nos dera de comer e nos alimentara com a sua palavra. Como saímos da igreja? Ai, mas padre, me desculpa, mas quando eu chego em casa, que eu olho a cara do meu marido, nossa, acaba meu dia. Mas minha irmã, meu irmão, eu não estou acabando de dizer que quando a gente redescobre que Jesus ressuscitado está comigo, tão certo como o ar que eu respiro, aleluia! É Ele que fala comigo e eu posso ouvir. Então, meu irmão, erga essa cabeça essa semana. Zé, padre, você não sabe o que está passando na minha vida. Mas eu não tenho que saber. Eu sou um comedor de arroz e feijão, churrasco e carne, e macarrão e lanche. Eu não sei. Quem tem que saber é o teu Deus. Será que você está num diálogo com Deus? Deus deixa falando, né? Você viu que Jesus deu corda para eles enforcarem? Não, deu corda para eles, porque de repente aquele momento era o momento deles desabafarem as suas. Como que pode o mestre ter sido morto? Como que pode ele ter permitido? Ele mesmo disse que se ele quisesse os seus exércitos viriam e ele se permitiu morrer. Como que pode? Com certeza. E Jesus ali olhando eles falar aquilo.
Não, Jesus não pensou isso, né? Mas imagina assim, mas que povo mais bobo, que povo mais besta, que não escutou nada, viram tudo o que eu fiz e duvidam de mim. Meu irmão, é de você e de mim. Falar de discípulos de Emaús é falar de nós, falar da nossa vida, é falar da nossa comunidade. Por isso, reergamos nossa cabeça, melhoremos o nosso semblante, mesmo que a noite seja escura para você voltar para o teu trabalho, mesmo que a cidade que matou Jesus e persegue os cristãos esteja lá, mesmo que o seu serviço continue pessoas maléficas lá, vai forte. E já aproveita, leve água benta. Pegue a água para a gente abençoar. Dignai-vos, Senhor, abençoar esta água que, recordando nosso santo batismo, seja uma água pura, limpa, que abra todos os caminhos, liberte de todos os males. Abençoai, Senhor, esta água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba com fé. E juntos, digamos assim: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate e sede nosso refúgio contra a maldade e as cidades do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Glorioso São Miguel, defendei-nos no combate. Muito obrigado por sua presença e que você tenha uma semana repleta da graça de Deus. Desça sobre você e sobre sua família a bênção do Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Jesus está aí, aleluia, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como ele também te fala e deves poder ouvi-lo. Jesus está aqui, tão certo como esse ar que tu respiras. Você enxerga o ar? Você enxerga o ar? Não, não enxerga. Da mesma forma, você não enxerga Deus, mas Ele está aí. Não duvide. Não duvide dele porque você está sofrendo. É pelo sofrimento que você vai descobrir que você vai vencer, vai sobreviver. E aí sim terá certeza de que assim como o vento a gente não vê, mas a gente sente, assim você não viu Deus, mas pela tua vitória sentirá que Ele não te abandonou. Que o Senhor Jesus seja sempre a vossa força. Permaneça em paz e que Ele sempre te acompanhe, graças a Deus. Um beijo no seu coração. Acreditar faz bem.